Buenas pessoas concurseiras, sou o professor Iago Portela, professor de matemática e raciocínio lógico, e trago para vocês mais uma prova da Banca Fundatec, uma prova que será resolvida, né, de nível superior, se não me engano, não, nível médio, desculpa, nível médio, certo? Uma prova para técnico de informática, feita pela Fundação Fundatec. Convido a todos a se inscreverem no canal, clicar no gostei, para que a gente ganhe relevância aqui no canal. Aqui no YouTube, né? Nosso canal tem relevância aqui no YouTube. Vamos então à nossa primeira questão. Então aqui a questão que a gente vai resolver, na prova foi a questão de número 6. Assinale a alternativa que representa a avaliação correta da proposição P na tabela verdade. Então, nós temos aqui, ó, falso, verdadeiro, falso, falso. Essa é a combinação da proposição, ou melhor, é o resultado, tá? Isso aqui, ó, é o resultado da tabela verdade. E aí nós temos a proposição A e a proposição B. Então, olha só, nós temos aqui, ó, na alternativa A ou não B. Então, olha, vamos pensar aqui, ó, não B. Vamos colocar o não B aqui, ó, do lado, ó. Não B. Aqui, ó, esse símbolo, ele também é negação, tá? Não é muito usado como assim de forma nos nossos cursos aí de raciocínio lógico, mas aparece bastante nas provas, né? Tem aparecido nessas provas da Fundatec. Então, não B. Olha só, o B é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O não B é o contrário. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, vamos analisar linha por linha. De olhar, eu já enxerguei qual é a resposta, tá? Só de olhar para cá, eu já enxerguei qual é a resposta. Mas vamos lá. Ó, A ou não B. Ó, verdadeiro ou falso resulta verdadeiro. Então, ó, a alternativa A já morre na primeira linha aqui, ó. Verdadeiro ou, ó, o não B é falso. Isso resulta verdadeiro. E aqui a primeira linha já está falso. Então, a letra A já não nos serve. Na letra B, não há ou B. Então, vamos ter que fazer o não há aqui também, tá? Deixa eu pegar outra cor. Ó, o A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, não há vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui, não há ou B. Ó, não há falso ou verdadeiro, resulta verdadeiro. Já morre aqui, ó, porque, ó, não há falso. É só na primeira linha, tá? Nem analisei as outras, tá? Nem foi preciso analisar as outras. Ou o B. Ó, o B é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro. Isso resulta verdadeiro. Só que aqui, ó, a primeira linha, na proposição P, o resultado é falso. Então, a letra B não nos serve. Ok? Na letra C, trocar a cor. Olha só. Esse sinalzinho aqui, ó, significa E. Então, nós temos, ó, A e não B. O A, verdadeiro. Beleza. E, não B. Não B, falso. Então, resulta falso, ó. Beleza. A primeira linha fechou. A segunda, verdadeiro e falso. Resulta falso. Opa, não deu também. Olha só, vamos olhar a segunda linha também, ó. O A, verdadeiro. E não B. Não B. Ah, não, verdadeiro. Opa. Ó, verdadeiro do A. Temos que olhar aqui, ó. O A. Ai, dá vontade de riscar, mas eu vou riscar. E eu vou riscar. E o não B, ó. Essa aqui que a gente tá olhando. Então, ó. Na segunda linha, verdadeiro pro A. O não B, ó, verdadeiro.
verdadeiro e verdadeiro resulta verdadeiro. Na terceira linha, ó, falso e falso resulta falso. Beleza? Ó, falso e falso resulta falso. Na quarta linha, ó, falso pro A e não B, verdadeiro. Isso resulta falso. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa C, de Canadá, tá? Era necessário a gente colocar as negações aqui, né, do lado da coluna, né? E aí tu vai analisar linha por linha. É um pouco trabalhoso, mas essa é a análise. Por que eu vi qual era a resposta certa? Porque a condicional, ó, a condicional B é verdadeiro, falso, considerando o A e considerando o B aqui, tá? Os valores lógicos do A e do B. A negação da condicional, ó, a negação da condicional é nega a primeira e... Não, escreve a primeira e nega a segunda, certo? Então, olha só, nega a primeira e escreve... Mas que coisa! Escreve a primeira e nega a segunda. Então, aqui, ó, escreve a primeira e nega a segunda. Eu enxerguei a condicional aqui na hora, tá? Por isso que eu já sabia a resposta, que eu enxerguei a negação da condicional. Quando tu tem um olho treinado, tu enxerga, né? Mas quando a gente não tem, vamos fazer passo a passo para não se enganar, tá? Então, aqui, ó, eu enxerguei a negação da condicional. Escreve a primeira e nega a segunda, que é a alternativa C de Canadá. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é uma questão marvada. Eu já vou mostrar o porquê da marvadeza dela, né? A Banca Fundatecas, ela tem sido malvada no ano 2021. Então, aqui, considere a verdade das seguintes proposições compostas. Então, olha só. A condicional B, composta. Não B, isso aqui não é uma composta. Tá? Isso é uma proposição simples. Então, não B, a gente não analisa. A ou C e não D. Então, deduzimos a verdade da alternativa. Ó. Então, aqui tu vai verificar se as proposições simples são verdadeiras ou compostas, ou se esta aqui é verdadeira. Então, olha só. C é falso. D é verdadeiro. A é verdadeiro, B verdadeiro e C e não D verdadeiro. Então, observa o seguinte, vamos pensar aqui, ó. A condicional B, tá? Para A condicional B, ó, nós queremos a verdade. Então, para A condicional B ser verdadeiro, certo? O que não pode acontecer? A ser verdadeiro, condicional falso. Isso vai resultar falso, tá? Então, se a primeira é falsa, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, resulta falso. Contudo, entretanto, todavia, se o A for falso, falso condicional, não interessa, tanto verdadeiro quanto falso, o resultado vai ser verdadeiro. Então, o que a gente conclui aqui? De cara, ó, aqui para te ter uma verdade, tá? A proposição A, ela tem que ser falsa. Não importa o resultado da B. A tem que ser falsa para que se tenha, ó, considere a verdade das seguintes proposições. Então, a condicional B só é verdadeira, a gente só tem garantias que ela seja verdadeira se que essa condicional seja verdadeira, ó, se a primeira proposição for falsa. Se a primeira proposição for verdadeira, poderá que se a segunda ser falsa, bom, daí tu tem a falsidade. Aí falhou, tá? Então, qual é a garantia que tem na condicional A, condicional B? Se o A for falso, a proposição composta resulta verdade. Não temos... Aqui, ó. A é verdadeiro. A é falso. Morreu aqui. Certo?
B é verdadeiro, tanto faz B ser verdadeiro quanto falso, né? Se o A for falso, não interessa. Tu não pode afirmar nada em relação a B, então morreu. Vamos analisar agora a outra composta. Ó. Qual que é a outra composta? E aí aqui que morre a não B, né? A não B, ela não é analisável porque é uma proposição simples, ó. A ou C e não D. Quando eu vou fazer uma análise, eu gosto de trocar o símbolo pelo conectivo, tá, pessoal? Porque daí fica mais fácil de enxergar, fica claro para a gente enxergar. O que a gente sabe aqui, ó? A gente sabe que o A tem que ser falso, certo? Para se manter a verdade na condicional, ó. Para se manter a verdade na condicional, o A tem que ser falso. Como nós temos o conectivo ou, certo? Para que essa proposição ela resulte verdade, tá? Para que essa proposição resulte verdade, o que tem que acontecer, ó? O C e não D tem que ser verdadeiro, tá? Porque eu estou olhando para o conectivo ou. Como eu tenho que ter o A falso para a condicional ser verdadeira, então nesta outra parte da questão, né, na outra a proposição composta, vamos fincar o A, vamos fincar o martelo que o A é falso. Então, se o A é falso e eu tenho o conectivo ou, a proposição composta C e não D tem que ser verdadeira. Por quê? Por quê, professor? Porque o ou é verdadeiro, ó. Se tu tiver uma falsa ou uma verdadeira, prevalece a verdade. O ou basta que uma seja verdadeira. Então, C e não D, ó, é verdadeiro. Alternativa E de Equador. E o C e o D não interessa, né? Na verdade, ó, o C, olha só, o C, na verdade, o C tem que ser verdadeiro e não D tem que ser verdadeiro. Então, o D é falso. Ó, o D é falso e o C tem que ser verdadeiro. Tá? Daí fecha as questões, né? Então, fechou as alternativas aqui. Alternativa E de Equador. Vamos para a próxima questão? A terceira questão desta prova, questão de número 8, ela é uma questão malvada. Eu tive que pensar bastante em relação a essa questão, porque eu cometi um erro de ansiedade, tá? Ansiedade. Já vou mostrar para vocês, ó. Vamos à leitura desta questão. Para a segurança do sistema financeiro da empresa, os usuários foram orientados a criar senhas de obrigatoriamente 5 caracteres. Tá? Então, nós temos que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 caracteres. Não é permitido repetir. Então, sem repetição. Beleza? Usou o 6 uma vez, só pode usar uma vez. Só pode usar os algarismos decimais, ó. Então, olha só. Só pode usar os algarismos. Quantos algarismos são? São 10. Então, nós temos aqui 10 elementos para fazermos a senha. Só pode usar as vogais. Gente, eu não li a palavra vogal. Tá? Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu não li a palavra vogal quando eu resolvi essa questão pela primeira vez. Quebrei cabeça, tá? Não prestei atenção, é questão de ansiedade. Isso aí acontece com a gente na prova do concurso. Tu vai e tu não lê uma palavrinha. E aí tu quebra a cabeça em cima daquele inferno. Foi o que me aconteceu. Eu não li a palavra vogal. Então, ó, só pode usar as vogais maiúsculas e minúsculas. Então, ó, vogais maiúsculas e minúsculas. Então, quantas vogais nós temos? São 5. 5 maiúsculas mais 5 minúsculas dá 10 elementos. Certo? E pode usar os símbolos especiais, ó. Então, pode usar esses símbolos aqui. Ó, o arroba, hashtag e porcento. Então, são 3 elementos. Ou seja, para fazermos esta senha,
tá? Essa senha aqui, ó. Senha. Aqui vou ter que subir a senha. Nós temos 23 elementos. Quando é senha, a ordem importa. E quando a ordem importa, nós temos o quê? Nós temos arranjo, certo? Quando a ordem importa, nós temos arranjo. Então, olha só, vou subir aqui, ó. Nós temos 23 elementos para combinarmos 5 caracteres. Então, nós temos um arranjo de 23 elementos combinados 5 a 5. Fórmula do arranjo. Ah, professor, como é que é a fórmula do arranjo? Olha só, a fórmula do arranjo vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. Então, vamos lá. Quem é o n? 23. Então, 23 fatorial sobre 23 menos o p, 5 fatorial. Então, vai ser, ó, 23 fatorial sobre 23 menos 5, 18 fatorial. E aí, tu vai ter que fazer o seguinte, ó. 23 vezes 22 vezes, até o 18, tá? 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Sobre 18 fatorial. E aí, tu tem 18 fatorial no numerador, 18 fatorial no denominador, corta, corta, cancela, simplifica. Vai ficar que esse arranjo aqui, ó, de 23 elementos combinados 5 a 5, vai ser 23 vezes 22 vezes 21 vezes 20 vezes de 29. Isto vai dar 4.037.880. Letra D de Dinamarca, tá? Sugestão aqui nessa multiplicação, multiplica de 2 em 2, multiplica os resultados e depois multiplica pelo 19. É uma sugestão que eu dou para vocês, certo? Então, pessoal, tenham muito cuidado para não cometer o erro que o professor cometeu aqui, ó. Quando eu não li a palavra vogal, tá? Eu peguei, ó, pode usar maiúsculas e minúsculas. Eu não li a palavra vogal. E aí ficou um horror na coisa e não dava certo. Ok? Então, sempre que fala em senhas, a ordem importa. Nós temos arranjo, tá? Temos um arranjo de 23 elementos, porque são 10 algarismos. No caso, 10 vogais, maiúsculas e minúsculas, e 3 símbolos. Certo? Então, podemos formar senhas com 23 elementos. E aí dá o resultado, o total de 4 milhões, sinalzinho de igual aqui, né? 4.037.880 senhas diferentes. Ok? Vamos para a próxima questão. Aqui, ó. Analise as seguintes afirmações para o conjunto dos números reais. Quando se fala em número real, tá? Se fala em... Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Em qualquer número, tá? Só não pode raiz negativa. Então, por exemplo, menos raiz de 2. Não pode uma raiz de número negativo. O restante pode tudo, tá? Então, olha só. A soma é comutativo. O que é comutativo? Tá? O comutativo tu pode trocar de lugar. Tu tem, ó, A, B. Como é comutativo, tu pode escrever, ó. Se tu tem AB, como é comutativo, tu pode escrever BA, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Isso é o comutativo. Tu tem AB, se tu trocar o A com o B, não tem problema, é comutativo. Tá? Essa é a ideia da comutatividade. Então, olha só. A soma é comutativa. Pega um exemplo, ó. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1? Sim. 1 mais 2 é 3. 2 mais 1 é 3. Verdadeiro. Então, a número 1, verdade. A subtração é comutativa? Olha só, se tu fizer 2 menos 1, é igual a 1 menos 2? Ó, 2 menos 1 dá 1.
1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui é falso. Então, a 2 não nos serve, ó. A multiplicação é comutativa. Vamos lá, ó. 1 vezes 2 é igual a 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Verdade. Então, a 3 nos serve. Então, nós temos aqui as operações, e aí tá testando se essas operações são comutativas ou não. O que, que o professor fez? Peguei um exemplo simplíssimo, tá? Simplíssimo aqui, ó. 1 mais 2, 2 mais 1 é igual. Então, a soma é comutativa. 2 menos 1 é 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, a subtração não é comutativa. A multiplicação é comutativa. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, beleza, multiplicação é comutativa. A divisão é comutativa, ó. 2 dividido por 1 é igual a 1 dividido por 2. 2 dividido por 1 dá 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Então, aqui é falso, ó. Então, a divisão, não é comutativa, tá? A potenciação é comutativa, então, ó, 2 elevado na 1 dá 2. 1 elevado na 2 dá 1. Então, é falso. Então, a potenciação não é comutativa. Então, são verdadeiras quais as afirmações? A afirmação 1 e a afirmação 3. Letra A de Argentina. Vou fazer aqui um comentário, tá? Cuidado, pessoal, com esses vídeos que vocês olham na internet aí que falam sobre a letra A. Tá? Tem gente que diz assim, ó, tu vai chutar a questão, não chuta a letra A. Cuidado, gente. Eu resolvi algumas provas aí que tu tinha 2 letras A seguidas como resposta. Tá? Então, isso não é uma verdade absoluta de que a letra A pode não ser a alternativa correta, tá? Às vezes dá a alternativa A e a A. E é assim que a banca vai jogar muitas vezes para nos judiar, né? Para judiar do concurseiro ali, da concurseira. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão de número 10. Olha só. Questão de número 10. Sejam A 2 subconjuntos do conjunto dos números naturais. A e B, desculpa. A e B, 2 subconjuntos dos números naturais. Sabendo que A tem 10 elementos. Então, ó, A, 10 elementos. E que B tem 10 elementos, ó. B igual a 10 elementos. O conjunto A intersecção B tem 6 elementos. Então, A intersecção B, 6 elementos. E o conjunto resultante de A diferença B, 4 elementos. Óbvio, né? Óbvio não. Se a diferença e a... Aqui tem que fechar 10. Então, o número de elementos do conjunto, ó. A união B. Quantos tem? Vamos fazer um diagrama. Eu gosto muito dos diagramas. Olha só, tu tem aqui o conjunto A. Ele tem 10 elementos. Tá aqui o conjunto B. Ele também tem 10 elementos. Ok? E aí? E agora, professor? Olha só as informações, ó. A intersecção B tem 6. Então, aqui, ó. Esse meinho aqui, ó. Que é a intersecção, tem 6 elementos. A diferença tem 4. Ou seja, a diferença B tem 4 elementos. Por quê? Olha só. Aqui é interessante o negócio, ó. A intersecção são 6. Se tem 10, significa que 4 estão apenas no conjunto A. Tá? Então, 4 elementos estão apenas no conjunto A e não estão no B. Por isso que eles não fazem parte da intersecção. São só 2 conjuntos, aí a gente pode afirmar isso. Agora, ó, o conjunto B tem 10 elementos. 6 elementos, ó, fazem parte da intersecção. Quantos que não fazem? 4. 4 elementos estão somente no conjunto B. Por quê? 4 mais 6 dá os 10 elementos. Assim como, ó, no conjunto A, 4 elementos que não fazem parte do conjunto B, mais esses 6 elementos que estão na intersecção dá 10. Certo? Então,
a união. Quantos elementos vai ter? Ó, tu vai juntar tudo. União, ó, tu junta todo mundo. Certo? União, ó, nós juntamos todo mundo aqui, ó. Então, vai fazer 4 mais 6 mais 4. Isto vai dar 14. Então, a união B tem 14 elementos. Novamente, letra A, elementos. Novamente, temos 14 elementos, tá? Então, pessoal, a gente joga dessa forma. Eu gosto muito dos diagramas porque eu enxergo as coisas no diagrama, ok? Então, pessoal, essa provinha da Banca Fundatec de Técnico em Informática do ano de 2021 é isto, são 5 questões, tá? Agradeço a todos pela audiência, agradeço ainda mais por curtirem o nosso canal. Não, curtirem não, se inscreverem no nosso canal e curtirem este vídeo aqui. A todos, muito obrigado e até o próximo. E assim, seguimos.